O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais assistentes. Eu me inscrevi porque ontem a Câmara dos Deputados votou o projeto de lei 7663 do deputado federal Osmar Terra, que estabeleceu mudanças na Lei de Drogas de 2006. E eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: no dia 6 de abril de 2001, o Congresso Nacional aprovou a Lei número 10.216, que é conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica. Essa legislação tem como objetivo estabelecer a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Por quê? Porque a gente tinha uma prática da saúde mental no Brasil e no mundo, historicamente, muito ruim, descomprometida, na verdade, com o tratamento, com a cura dos doentes mentais. Era uma prática que tinha como objetivo central na sua origem o isolamento dos doentes mentais, o afastamento dos doentes mentais da sociedade e das famílias que não queriam conviver com essas pessoas. A Lei 10.216 estabeleceu as normas para a internação voluntária, a internação involuntária e a internação compulsória. O objetivo dessa lei não foi criar instrumentos para permitir a internação em massa dos pacientes da saúde mental. Foi muito pelo contrário, foi colocar um freio à política de internação indiscriminada e colocando a internação no lugar em que ela deve ficar, que é como uma ação de tratamento a ser tomada em casos extremos, onde a vida do paciente está em risco. Bom, no dia 23 de agosto de 2006, o Congresso Nacional aprovou a Lei 11.343, que é conhecida popularmente como a nova Lei de Drogas. Essa lei tem muitos problemas, mas trouxe um avanço indiscutível, que foi o fim da pena de prisão para usuários de drogas. A Lei 11.343 estabeleceu que os usuários de drogas devem receber punições alternativas ou serem encaminhados a cursos que tratam da questão das drogas. Vejam bem, a cursos, não a tratamentos. O objetivo dessa legislação foi acabar com a lógica de tratar o usuário de drogas como criminoso e estabelecer que o usuário de drogas deve ser submetido à atenção da rede de saúde. A questão do uso de drogas tem que ser uma questão de saúde e não uma questão de polícia ou de política penal. Pois bem, infelizmente, no dia de ontem, a Câmara dos Deputados, e claro, ainda precisa passar pelo Senado Federal e pela sanção presidencial, mas a Câmara dos Deputados ontem fez um Frankenstein. O projeto 7663, de certa maneira, pega alguns princípios estabelecidos na Lei da Reforma Psiquiátrica, com o objetivo de proteger os pacientes da internação indiscriminada, e colocou esse instrumento da internação compulsória dentro da Lei de Drogas, fazendo com que os avanços da reforma psiquiátrica se transformassem num retrocesso nos avanços de 2006 da nova Lei de Drogas. Porque o projeto do deputado Osmar Terra, ele estabelece a internação forçada
de usuários. Ainda bem que não foi aprovado exatamente como era a proposta do deputado. Porque pela proposta do deputado, não só o médico poderia estabelecer a necessidade da internação involuntária, mas também qualquer funcionário público poderia, né, iniciar um processo de internação involuntária de um paciente. Bom, o projeto 7663, como foi aprovado ontem no Congresso Nacional, provavelmente vai produzir um processo de internação em massa de usuários de drogas que forem, que estejam sendo inconvenientes para suas famílias, ou de usuários de drogas que sejam abordados pelas autoridades nas ruas das cidades. Nós veremos uma internação em massa que não tem nada a ver com o tratamento desses usuários. Nós veremos a internação em massa ser utilizada como instrumento de penalização dos usuários de drogas. E vejam só, o que é mais grave, existe no Brasil instituições religiosas chamadas comunidades terapêuticas. Essas instituições, hoje, recebem pessoas que vão para lá voluntariamente, que vão para essas instituições por decisão própria. Segundo o relatório do Conselho Federal de Psicologia, quase todas as comunidades terapêuticas do Brasil não fazem tratamento de saúde, não fazem tratamento médico dos seus internos, fazem tratamento espiritual. O Conselho Federal de Psicologia relatou várias situações de abusos praticados nas comunidades terapêuticas, como pacientes sendo crucificados como forma de tratamento, pacientes sendo obrigados a carregar pedras enormes como forma de tratamento, pacientes sendo submetidos à lógica do tratamento pela oração e pelo trabalho, em que ou o paciente está orando ou ele está trabalhando, sem que não haja nenhum tipo de tratamento terapêutico, nenhum tipo de terapia médica para essas pessoas. Pois é, apesar de ter essas características, o projeto aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, em primeiro lugar, autoriza o repasse de verbas públicas para as comunidades terapêuticas, o que claramente fere o princípio do Estado laico. Em segundo lugar, por que o governo de um país que não oferece para a sua população uma rede básica de saúde mental que seja eficiente, eficaz na busca de enfrentar os problemas do abuso de drogas, por que um país que não gasta recursos com o que deve ser gasto vai começar a gastar dinheiro com entidades religiosas que não fazem tratamento de seus pacientes? E mais grave ainda, o projeto aprovado ontem, inclusive segundo interpretação do jornal o Globo, vai permitir a internação compulsória de usuários de drogas em instituições religiosas. As comunidades terapêuticas só serão proibidas de receber usuários de drogas se o seu tratamento for exclusivamente espiritual. Mas se houver, junto com o tratamento espiritual, o que não há hoje, o tratamento médico, essas comunidades vão poder receber pacientes internados compulsoriamente. Então, caros colegas, eu estou trazendo esse debate porque é muito grave a gente começar a vislumbrar um cenário no Brasil em que instituições vão lucrar com a internação compulsória de usuários de drogas. Pois não, vereador. Não há mais tempo para a parte, já está ligada. Sinto muito, senhor vereador. Então, para concluir,
eu estou Um momento, trazendo senhor. esse debate, já estourou meu tempo. Eu gostaria de pedir licença a Vossa Excelência, porque a mesa da ciência do requerimento, do seguinte requerimento que será apresentado no prolongamento do expediente. Autor, vereador Márcio Garcia, que requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja incluído na ordem do dia, em regime de urgência, o projeto de resolução número 1/2013, que acrescenta, altera e inclui dispositivos no regimento interno e cria a Comissão Permanente de Defesa Civil. Do vereador Carlos Caiado, que requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão em regime de urgência, de hoje, o projeto de decreto legislativo número 318 de 2012, de sua autoria, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao Dr. Wilde Mond Júnior, médico ortopedista e traumatologista. E do vereador Carlos Caiado, também, que requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na ordem do dia de hoje, em regime de urgência, do projeto de decreto legislativo número 312/2012, de sua autoria, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao padre Marcos Vinícius Antunes da Trindade. Obrigado, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Então, concluindo, eu gostaria apenas de chamar a atenção dos colegas para a criação de uma indústria da internação compulsória no nosso país, que lucrará milhões e milhões de reais em cima do sofrimento dos seus pacientes, que serão internados sem que essas comunidades ofereçam eficácia nos seus tratamentos e que ainda correm o risco de terem os seus direitos individuais, o seu direito à liberdade religiosa violados. Imaginem, senhores, nós podemos viver em poucos meses no Brasil uma situação em que usuários de drogas da comunidade judaica, por exemplo, sejam internados em comunidades terapêuticas evangélicas. Ou nós podemos ter cidadãos que são do candomblé ou da Umbanda sendo obrigados a serem internados em instituições católicas. Nós não podemos permitir que esse tipo de afronta à liberdade religiosa seja cometida no nosso país em nome do combate ao abuso de drogas. Muito obrigado pela atenção.